Alguém de vocês aí já ouviu falar dessa empresa? Sim. Vou apresentar para vocês um pouco quem sou eu. Meu nome é Kevin Kennedy, tenho 29 anos, sou engenheiro civil, influencer e proprietário da Calhas Kennedy, tá? Eu vou começar contando um pouco para vocês como foi meu início no empreendedorismo, certo? Aqui está um pouco de foto. O pessoal que conhece a empresa hoje vai ver que está bem diferente. Eu trabalhei numa empresa de calha dos meus 17 aos meus 22 anos. E ali eu vi uma oportunidade de abrir um negócio, certo? No decorrer do tempo eu tive uma dificuldade, eu não tinha carro. Não sei se a maioria de vocês já tem, mas na época eu não tinha carro, não tinha uma moto. Eu tinha uma bicicleta, uma força de vontade e uma mochila nas costas, isso era o que eu tinha. Saí da empresa, não saí como eu queria. Hoje ele é meu amigo, nós conversa, só que eu não tinha um recurso próprio para abrir a empresa. Então o que eu fazia? Eu comprava material dobrado, pagava mais caro, pagava para entregar esse material e ia montando o serviço devagarzinho. E foi aí que eu comecei a entrar dentro do empreendedorismo, entender como isso funcionava e o que eu ia ter que começar a fazer, certo? Eu precisava de um barracão para mim começar a empresa, uma loja física. Esse foi o barracão, o primeiro barracão das Calhas Kennedy. É loucura abrir a empresa aí, não é? Isso é um buraco. Só passava nessa rua quem morava ali, ninguém passava ali. Mas era o que eu tinha. A gente trabalha com as ferramentas que tem, certo? Abri a empresa. Abri a empresa, eu toquei sozinho. Esse era eu, quando eu trabalhava na outra empresa. Eu já tinha meu filho, aos meus 18 anos, para 19 meu filho já nasceu. Aqui era eu de noite trabalhando, pelejando, porque nada é fácil, nada cai do céu, não tem manhinha, não tem segredo, não tem quem ajuda, as coisas é batalhar para conquistar. Conforme a empresa foi fazendo, eu fui conseguindo comprar as coisas, eu comprei o primeiro carro da empresa. A empresa tinha um carro, tinha um lugar, fiz a primeira logo da empresa. Quem vê a logo hoje aí nem imagina que começou isso aqui, mas era a primeira logo na época. Conforme as coisas foram acontecendo, eu fui precisando de colaborador para trabalhar, porque eu notei que a empresa não cresce sozinha. Eu consigo ir, mas até um certo ponto. Dali para frente eu vou precisar de gente, vou precisar de pessoas ao meu lado que vai me ajudar a gente chegar mais longe. Então foi aí que eu comecei a ir atrás. Como que eu fui atrás de pessoas para trabalhar? Lembra que eu falei para vocês que eu trabalhei 5 anos na empresa de calha? Essa empresa me deu a oportunidade de conhecer outras pessoas que também trabalhavam nesse ramo. Fiz amigo ali dentro, fiz amigo fora dali. Então a minha conversa ali, além dos meus lazeres, era sobre o serviço que eu trabalhava. E aí eu comecei a ir atrás dessas pessoas e montei a minha primeira equipe. Reformei o barracão, agora sim tem cara de empresa. No decorrer do tempo, a prefeitura asfaltou a rua ali que também não tinha asfalto, mas continuava sendo um beco onde só passavam ali pessoas que moravam ali. O que eu comecei a fazer? Eu tinha muita gente, mas não tinha muito serviço, porque ninguém me conhecia. Concorda? Estava num lugar que ninguém passava ali. Eu fui entrar nas redes sociais, comprei alguns cursos, fiz os outros cursos presenciais, e aí nesse decorrer do curso eu entendi o seguinte, que eu precisava expandir aquilo que eu sabia. Eu sei que eu era bom de serviço, eu era capacitado para fazer o que eu estava fazendo, mas eu precisava mostrar isso para as pessoas. Comecei a gravar vídeo e entrar na internet. Entrei nas plataformas Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube. Num dos cursos que eu comprei, o pessoal falou assim: você tem que fechar o círculo, você tem que estar em todos os lugares. Não foi isso que eu fiz. Eu entrei em todos os lugares. Gravando os vídeos, postando na internet, nesse tanto de plataforma, eu entendi um negócio ali. O cliente eu captei, o serviço eu consegui, só que eu consegui mais além. O empresário toda hora está olhando e achando uma oportunidade de negócio. E qual foi a oportunidade que eu achei aí? Nós se tornou influenciador. Hoje nós estamos um dos maiores influenciadores do ramo de calha no Brasil inteiro, certo? Hoje nós estamos entre o terceiro, quarto influenciador aí. E com isso me trouxe renda. Você já ouviu falar que o pessoal ganha dinheiro na internet? É verdade, ganha dinheiro na internet. De que forma?
monetização de vídeo, YouTube tem monetização de vídeo, Instagram te traz autoridade, Facebook te traz monetização, TikTok e Kawaii. E parcerias. Você divulga marcas no seu Instagram, nas suas redes sociais, e isso vai te trazer renda. Essa é uma das marcas que a gente tem hoje, que a gente divulga, que traz uma renda de mais ou menos 2 salários mínimos para a empresa todo mês, só para postar vídeo. Vocês entenderam que a minha ideia no começo era só ir atrás de cliente e surgiu umas oportunidades e eu fui abraçando elas? É assim que funciona no empreendedorismo. Aqui são eventos que a gente participou em São Paulo, onde eu consigo conhecer novas pessoas, fazer novos networks e o leque, a tendência é só aumentar. Enquanto você não para, a tendência é só aumentar. Aqui eu já conheci vários amigos, são estantes da empresa, todo ano eu ia lá, é o terceiro ou quarto ano consecutivo que a gente foi, esse ano já foi. Isso é uma FEICOM, uma feira que acontece uma vez por ano em São Paulo, a maior feira da construção civil da América Latina. E eu só cheguei lá porque eu abri aquele barracão lá no beco e tive que caçar um jeito de resolver meus problemas e ir atrás de mais serviço, e aí as coisas só vão aumentando. Bom, tem o serviço, tem os colaboradores, só que o empresário não contenta com nada. O que a gente fez? Vamos criar um projeto de ação. Vamos criar uma empresa em Rio Preto, que seria a expansão da Calesquete. Só que uma expansão, criar um processo e executar ele, você tem que ter uma data de começo. A gente colocou data de começo e a gente colocou data de fim. Você vai ficar num lugar que você está só dando errado, só dando errado, só dando errado? Você não vai. Você vai colocar uma data e vai sair dali. O que a gente criou? A gente estudou, criou um ponto de equilíbrio. Vocês sabem o que é ponto de equilíbrio? A empresa tem que vender aquele valor para ela se pagar. Se ela não se pagar, ela não bateu o ponto de equilíbrio dela. Então nós tínhamos isso ali. Em 8 meses, se a empresa não bateu o ponto de equilíbrio, a gente ia fechar a empresa. Abriu a empresa, fez a inauguração, deu tudo certo. Só que no decorrer desse caminho eu encontrei outro problema: mão de obra qualificada, mercado prostituído. Rio Preto é um mercado muito grande. Você paga 50 reais com um cara, ele vai lá, monta a calha, você compra a calha para ele e está tudo certo. Eu tive dificuldade em achar mão de obra qualificada, contratamos várias pessoas lá e não deu certo. Eu não vendo calha só pelo dinheiro. Eu quero entregar alguma coisa que realmente vai fazer diferença. Imagina você tem um sonho de comprar sua casa própria. Na sua casa vai calha. A primeira ajuda que der, eu vou tudo os seus trem que está lá dentro, porque eu fiz um serviço mal feito. Eu tenho muito isso comigo. Então eu não vou montar uma calha na sua casa só pelo dinheiro que eu vou ganhar. Eu quero entregar um serviço certo, que não vai te dar dor de cabeça, que você não vai falar mal de mim. A gente está protegendo um sonho seu, que a calha vai proteger um sonho seu. O seu sonho é uma casa, não vou deixar ela molhar. O que aconteceu? A empresa não bateu o ponto de equilíbrio nos 2 últimos meses. A gente fechou. Eu não tinha mão de obra, eu tinha que me desdobrar, eu tinha que sair daqui, a empresa ficava tocando aqui, eu ficava 1 ou 2 dias aqui e 3, 4 dias em São Rio Preto. Foi ruim? Cara, não foi, não me arrependo. Às vezes é um projeto que não deu certo agora, mas que pode ser executado daqui a um tempo. Se eu tivesse às vezes a mentalidade que eu tenho hoje, entrar num grupo de network, da construção civil, tentar de uma outra forma, às vezes poderia ter dado certo. O que eu gastei foi normal, todo sonho que você vai fazer, tudo que você vai fazer, você vai ter gasto, mas você pega muita coisa para trás. Eu paguei para aprender, que é o que a gente faz, certo? Como esse projeto não deu certo, o que a gente fez? A gente criou um novo projeto. Lembra que eu falei para vocês que eu estava num barracão, num beco, num buraco, onde é que só passava tudo? Qual que era o próximo projeto? Criar uma sede própria num lugar mais localizado, estruturado para receber realmente a empresa de verdade. E aí a gente criou a sede, que não sei se vocês conhecem, mas ela está lá na São Francisco de Sales. Tá? Com a sede pronta, não foi fácil. As pessoas que acompanham a gente no Instagram sabem que também muito disso aqui acontecer. Não tem nada ganhado aqui, é ralado. É trabalhar, ganhar 100, viver com 10 e guardar 90. Não tem segredo. A empresa inaugurou, foi uma linda inauguração. Meu sonho foi realizado e um projeto novo foi criado. Só que com a nova empresa, eu tive novos obstáculos, novos desafios, novos planejamentos, novas metas. Vamos lá. Mão de obra qualificada, construção civil, trabalha com mão de obra muito qualificada. Então é difícil você achar. Hoje já é difícil achar uma pessoa que realmente queira trabalhar e estar ali com a gente. Mas quando ela é qualificada, achar um calheiro, alguém de vocês que quer ser calheiro?
Está entendendo? Não acha. O que eu fiz? Eu tentei aproveitar o máximo da minha equipe. Eu tenho uma equipe ótima, mas eu precisava um pouco mais dela. Criei meta. Uma meta não é que o cara que faz o salário dele. Ali não tem limite. Se ele bater aquela meta, a porcentagem aumenta. Se ele bater aquela, aumenta. Então é 3, 6, 9, 12, 15. O tanto que ele fizer, ele vai conseguir ganhar mais. Eu consegui melhorar a equipe. Então, com a mesma equipe, eu entreguei quase o dobro do que eu entregava. Isso foi um problema que eu achei. Planejamento. Toda empresa ela tem um ponto de equilíbrio que eu expliquei para vocês e tem aquele planejamento de crescimento. Cada empresa trabalha com planejamento, certo? Qual que é o nosso planejamento? Crescer no mínimo 5% ao ano. Esse é o nosso planejamento, tá? Para como que eu ia fazer para potencializar isso? Lembra que eu falei para vocês? Agora nós temos um serviço, só que eu aumentei a capacidade da minha equipe. Aí o serviço faltou. A empresa ela nunca vai rodar 100% redonda, vocês põem na cabeça de vocês. Ou ela está com problema no marketing, ou ela está com problema na venda, ou ela está com problema na entrega, ou ela está com problema no transporte. E você vai consertando e ela vai crescendo devagarzinho. Tá? Isso aqui foi uma chave de virada para mim. Eu aprendi com as pessoas que a gente anda e com os cursos que a gente foi fazendo. Eu era chamado para evento, eu não ia. Eu era chamado para fazer uma palestra igual essa, eu não ia. Por que eu não ia? Eu tinha vergonha, eu não queria estar lá. Eu não participava de grupo nenhum. E isso a gente vai sumindo no mercado. Não tem aquele velho ditado que não é visto para lembrar? O que eu fiz? Eu comecei a aumentar o meu network. Eu comecei a ir em inauguração. Reinauguração me chamava, eu vestia o uniforme e ia. Comecei a fazer palestra, toda palestra que me chamava, eu vestia o uniforme e ia. Comecei a fazer grupo da comunidade, igual o Rotary, todo mundo conhece. Eu não entrei no Rotary apenas para isso. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu sempre gostei, quem está do meu lado sabe. Mas eu aproveitei essa oportunidade para me criar mais amizades, fazer mais network, conseguir vender mais, conseguir conhecer novas pessoas, trazer isso para a gente, fazer novos negócios. E aí, o que eu tenho para falar para vocês? Faça network. Faça network. Eu conheci um fornecedor de inox, uma viagem de lazer, para frente de Rio Preto um pouco. Eu não achei outro igual. O preço mais barato. Vou em São Paulo buscar. Por quê? Porque eu fui. Fui chamado para ir no aniversário e fui. Chega lá e conversa. A vergonha é normal, mas ela não vai te levar a lugar nenhum. Você acha que se fosse para mim escolher estar aqui hoje, falando isso para vocês, sem conhecer nenhum de vocês, você acha que eu ia vir? Com vergonha? Mas eu tenho que vir, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Faça network, isso aqui vai mudar a vida de vocês e comece isso agora. O amigo da escola, o amigo do serviço, dentro da família, lugar que você foi chamado, no aniversário, chega, conversa, brinca, troca uma ideia. Vou passar um pouco para vocês o seguinte: a maioria aqui tem sonhos, certo? Pode ser sonhos banais, pode ser sonho de ter um casamento lindo, uma festa de 15 anos, um carro esportivo, uma moto. Tem que ter sonho. Se você não tem sonho, já criou um para vocês. Um propósito de vida, viver sem propósito de vida, não adianta. Esses foram alguns dos meus sonhos que eu conquistei. Alguns podem ser muitos, para outros podem ser poucos. Para mim era o meu sonho. O sonho não tem tamanho, cada um tem o seu. Esse era os meus. Eu conquistei eles, graças a Deus. Só que eu tive que abrir mão desses sonhos para ser alguém melhor, maior e ir para o próximo passo. Nós vendemos tudo que tinha que vender para construir a sede própria. Eu fiz um bom negócio? Eu também acho que eu fiz um bom negócio. Usufruí, aproveitei da forma que eu queria e fui para o próximo passo. A gente está sempre que buscar o próximo passo, próximo passo, próximo passo. Bom, falei muito sobre trabalho, só que eu quero passar uma lição de vida para vocês também. A vida não é só trabalhar. Eu tenho muito comigo que a gente tem que ter uma balança, né? Vamos trabalhar, mas vamos desfrutar da vida que tem, que a gente não sabe o dia que a gente vai embora daqui. Vamos aproveitar a família, os amigos, viagem. Se alguém gosta de festa, uma festa.
uma igreja, ir na igreja, uma festinha na igreja, um negócio. Aproveita a vida. A gente tem que trabalhar, a gente tem que crescer, a gente tem que ser alguém. Eu tenho muito isso comigo. Só que a gente também tem que aprender a desfrutar. O mundo hoje está complicado, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente sai de casa e não sabe se vai voltar. Aí sua mãe sai de casa e você não sabe se ela vai voltar. Então dê valor na mãe, dê valor no pai, dê valor na família que você vai construir. A minha esposa está aí hoje, né, amor? Então aqui está um pouco das viagens que a gente fez. Isso tudo a gente consegue fazer é graças à força, à determinação. Eu coloco sempre Deus na frente de tudo. A gente ganha o dinheiro, a gente desfruta, a gente investe, a gente gasta conforme tem que gastar. Tá? Então fica aí uma lição para vocês. Eu demorei a aprender isso aqui, eu tinha na minha cabeça que a gente tinha que trabalhar, vamos desfrutar, mas a gente tiver 40, 50 anos, não desfruta. E às vezes a gente nem chega lá. Então vamos colocar isso na balança, vamos trabalhar, mas também vamos saber viver, certo? Isso é o que eu tenho para falar para vocês hoje. É uma história de vida muito rápida e mostrar para vocês que não tem segredo. A vida não tem segredo. Eu saí de um buraco que se eu perguntasse para alguém, o que você acha de eu abrir uma empresa naquele buraco? O cara vai falar para mim, você é louco, isso não vai virar, moço. Nem asfalto tem. Era isso que eu estudava. Mas eu tenho que ir para dentro de mim, o que eu acho que é certo, o que eu acho que vai dar certo. E eu vou fazer dar certo. Só depende de mim fazer as coisas dar certo. Abrir minha empresa, olha o tanto de oportunidade que aconteceu, uma simples atitude minha, há 8 anos atrás. 8 anos atrás. Abri uma empresa num buraco que não tinha jeito de dar certo, fiz dar certo. Com as dificuldades que foi aparecendo, eu fui resolvendo. E resolvendo essas dificuldades, eu encontrei novas oportunidades e eu fui abraçando tudo. Hoje a gente está onde a gente está. Como eu falei, os meus sonhos pode ser muitos para uns, para outros não. Hoje onde eu estou pode ser muitos para muitos, aí pode ser muita coisa. Às vezes a maioria de vocês vai falar assim, nossa, onde é que o cara chegou? Mas aonde eu quero chegar, eu estou longe ainda. Eu estou longe. Então não existe a hora certa, o lugar certo, o cara maior ou melhor, o cara mais inteligente ou menos inteligente. Existe o seu melhor todo dia, 1%, 2%, todo dia, todo dia, todo dia. Se você hoje for melhor que ontem, já é o suficiente. Então, você vai chegar lá, cara, tenho certeza. Tá? Esse aqui é o QR Code do nosso Instagram. Se você quiser seguir a gente para ajudar e para conhecer os nossos serviços, eu posto o dia a dia da empresa todo dia, eu posto as promoções, eu posto eu trabalhando, eu posto os meninos trabalhando, eu posto, né? Tá, posto os problemas que a gente acha, os problemas que a gente soluciona, posto tudo. E todo mundo quer ver. Vocês não têm Instagram? Vocês não ficam olhando lá o que está acontecendo? Vocês só tem que mudar o jogo. Em vez de vocês consumir, vocês que vão entregar. Faz o vídeo e posta. As pessoas que consomem já vai te dando o seu retorno. Certo? Por hoje é só, pessoal. Alguém tem alguma pergunta que queira falar? Pode perguntar. Você falou que já viu um emprego, por exemplo, que não tem uma mão de obra qualificada. Você já pensou em qualificar e fazer alguma coisa? Já. A gente tem um curso também, eu não falei sobre o curso específico na palestra. A gente tem uns cursos online que a gente vende na internet. Estamos com 2 cursos para condutor e para coifa. Só que, igual eu te falei, a gente sempre está em busca de melhoria, só que é difícil achar alguém que quer. Tipo assim, eu vou falar com a prática mesmo, sem ser na prática. Você ensinando ali, que a gente estrutura dentro da prática também, sabe? Tem os meninos novos que chegam lá, os colaboradores, eu falo para eles, ó, você dá 3 meses, você virar pelo menos um montadorzinho básico. E eu estou o tempo inteiro ensinando. Mas fazer um evento onde a gente ensina, eu não tinha pensado nisso, mas é uma possibilidade. O problema é trazer gente para lá. Se não tem experiência, a gente fica capacita para você ter. Boa ideia. Vamos anotar isso aí e vamos pôr em prática. Obrigado. Mais alguma pergunta? Observa-se, né, com todo esse trajeto aí, você percorreu todas essas dificuldades, essa superação que você teve ao longo desse trajeto. Assim, a gente já vê hoje em dia o tamanho da empresa já é crescente. E qual que é a sua perspectiva para a sua empresa daqui a 5 ou 10 anos? Ou que patamar você deseja chegar? Hoje eu tenho uma empresa, eu quero ter uma indústria.
A gente vai fornecer chapa para outros cadeiros, a gente vai criar produtos. Então a minha ideia agora é levar a Calha Skate para uma indústria. Vamos criar produtos, vender em e-commerce e aí a gente vai alavancando e criando mais problemas. A empresa é problema atrás do outro, o importante é você solucionar ela. É igual esse dia eu vi uma postagem, você acha que a Copa não tem problema? Essas empresas grandes, você acha que nenhuma dessas tem problema? Claro que tem. E é isso que você falou, a gente não para. Hoje a gente é uma empresa que a gente já está buscando indústria. A gente já comprou um pouco das marcas, esse processo já está em andamento. Um dos produtos que a gente vai criar é o grill e a produção de coisa para vender em e-commerce, né? Mercado Livre, Amazon, supermercado. Isso aí. Mais alguma pergunta? Pode falar. Você falou que é muito, preza muito pela família. Eu quero saber, nas suas maiores dificuldades, a esposa sempre foi presente e te ajudou de alguma forma. Você viu aquela foto, né? Como é que volta aqui? A foto do barracão. Eu vou fazer o que tem que ser feito, com apoio ou não. Eu tenho muito isso também. Só que graças a Deus eu sempre fui apoiado. Olha essa foto. Quanto tempo vai estar junto, corpo? 9 anos. Essa foto aqui ela deveria ter uns 16, 17 anos. Eu também tinha meus 21, alguma coisa assim. Isso era umas 8, 9 horas da noite, ela lá me ajudando a dobrar material. Então assim, 9 horas. Eu sempre tive o apoio dela, ela sempre ajudou. Alguns tomaram de decisão, às vezes ela não entende, mas depois ela vai entender. Mas apoio eu sempre tive. Isso é muito bom. Eu também acho muito importante, assim, apoiar o marido no começo do negócio. Você trabalha demais, você não vai ficar, não sei o quê. Aí eu acho que... Isso eu falo para ela, você tinha que ter escolhido um homem, você escolheu o copo, agora você tem que aumentar. Alguém tem mais alguma pergunta? Relembrando esse trajeto, essa sua história, olhando para trás, você teria tomado alguma decisão diferente para estar chegando onde você está hoje? Alguma atitude que você deixou de fazer? Eu tinha feito uma atitude para acelerar o processo do network, eu tinha mudado. Quando eu comecei a empresa, às vezes eu nem precisava ter saído daí. A gente sai, né, para melhoria de crescimento. Mas se eu tivesse entendido antes a força do network, na idade de vocês aqui, eu já tinha feito naquela hora. Cara, eu não ia numa festa de aniversário porque eu tinha vergonha. Eu não saía, eu não gostava de sair de casa, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de fazer o que eu faço hoje. Eu tinha vergonha de postar vídeo, vergonha do queijo, que eu não devo nada para ninguém. Eu tenho muito a ensinar. Isso ia aprender também. Então, uma coisa que eu tinha mudado na minha trajetória, eu tinha começado o network antes. Isso com certeza. E bem provável que nós estaremos mais lá dentro. Pode falar. Como você lembra? No começo que você começou, você teve um inscrito, alguém, tipo assim, eu vou fazer isso aqui, rapaz, você sempre tem, né, a melhor vontade. Tem, sempre tem. Meu avô, por exemplo, é uma pessoa muito pé no chão, um cara que não gosta de arriscar. E para a gente ser empreendedor hoje, a gente está correndo isso o tempo inteiro. E quando eu falei que eu ia sair do meu serviço, que era um salário fixo, certinho, bonitinho, ele falou assim, você não faz isso não, isso está errado. Empreender não é assim, hoje já teve 3 farmácias, quebrou as 3. Eu falei, pô, mas se a gente não tem a gente não chega lá. Por isso que eu falei, eu acho que vai ter gente que vai falar que não vai dar certo, vai ter gente que vai falar que é loucura. Quando nós foi abrir a empresa em Rio Preto, eu tive crítica. Eu teve nego falando assim que não ia dar certo. Cara, mas como você vai trocar 2 empregos? Eu não sei, não. Tem gente que toca em 2, 3 mil colaboradores. Tem gente que tem 40, 50 filial no mundo inteiro. Como é que eu não vou dar conta? Se ele deu conta, um jeito tem, eu só vou descobrir. Então eu vou muito no meu coração e foda-se as críticas, mas para eu parece. Mais alguma pergunta? Ela gosta de perguntar? Pessoal, mas é isso aí, tá? Então lá também no Instagram, se você tiver vergonha de perguntar aqui agora, pode mandar uma mensagem lá no direct, a gente responde, tá?
Vai responder todo mundo. Tem parte de agradecimento ao senhor. Pega direito. Pessoal, agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui contando minha história para vocês também. Isso é muito gratificante para mim, um cara que começou do zero, não tinha nada, a gente está onde está aí. Tá longe até que chegar, né, mas já estamos em algum lugar. Agradecer a vocês também, vou agradecer a guarda minha. É lógico. No final do meu vídeo eu sempre falo assim, Não, ó, por favor.